Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. Olá! Estamos aqui mais uma vez com o programa de Van Home, Rádio Cavoque, um novo programa, nova roupagem, estamos ao vivo agora, né? Estamos aqui trazendo essa novidade para vocês do programa ao vivo, do programa de Van Home ao vivo, com uma convidada super, super especial, a nossa querida Cat, que a gente precisa ovacioná-la, né? Uma mulher carismática, uma mulher humana, uma mulher que acompanha o nosso projeto acolhedor desde o início. Eu acredito que antes disso, né? Antes disso, Antes então disso. ela já vinha ali nos acompanhando sempre, antes de tudo. Fala um pouquinho, Cat, se apresenta, fala um pouquinho sobre Bem, o boa seu trabalho. tarde. Meu nome é Cat Figueiredo. É uma honra estar aqui por esse convite aqui do Acolhedor e da emissora. Então, é uma honra estar aqui e fazendo parte também do Acolhedor para falar sobre um tema assim muito importante. É um tema que é atual, como a maioria dos temas que nós estamos trazendo. A gente faz questão que esses temas sejam atuais. Meu nome é Marli Paixão, programa de Van Home, Rádio Cavoque. Nilma, tudo bom? Tudo bom. Se apresenta para a gente mais uma vez, Nilma. Eu sou a Nilma Araújo, estarei com você no divã de sua casa, sempre com muitas novidades e pessoas especiais nesse espaço de acolhimento. Espaço de acolhimento. E falando em acolhimento, a Cat começou com a gente no Acolhedor e vai falar daqui a pouquinho também um pouco sobre isso, mas antes ela vai falar sobre um tema super interessante. Hoje nós estamos aqui para olharmos um pouquinho mais para a ansiedade. A gente já começou a pontuar em alguns programas a questão da ansiedade e agora a gente precisa de um olhar um pouco mais amplo sobre a ansiedade no âmbito escolar. E ninguém melhor do que a Cat. Para falar Ninguém sobre melhor do que esse a Cat. assunto. Por Né? quê? Por que seria a Cat? Nossa, a Cat vem aí com uma história, né? Já vivenciando esse processo dentro da escola, das escolas, né? Há muitos anos, então ela sabe muito sobre esse assunto. E faz uma síntese para a gente do seu trabalho, da questão da escola, desse olhar da psicologia dentro da escola, que é algo que a gente clama muito, né? A importância de um psicólogo dentro da escola. Fala para a gente sobre isso, Cat. Bom, eu vou falar um pouco das ações que acontecem dentro da escola, como é que funciona. Eu sou uma psicóloga que trabalho num distrito e esse distrito toma conta de 36 escolas para uma psicóloga. Agora, em 2018, chegou mais uma, então são 2 psicólogas agora. 2 para cada... 2 para 36 escolas. Nossa. Quantos alunos no total, Cat? É aproximadamente uns 30 mil alunos para 2.100 servidores. Nossa, então a gente está falando 30 de mil alunos, 2.100 servidores. servidores e 2 psicólogas. 2 psicólogas com um assistente social. É isso, é isso. É muito trabalho, é muita demanda. E a gente pode falar que é muito trabalho, porque a gente já arregaçou as mangas com a Cat, a gente sabe o trabalho que dá, e mesmo nós do Acolhedor estamos, no momento em que nós apoiamos a Cat, nós vimos que até pra gente, né, era muita coisa, mesmo levando o número de pessoas que o Acolhedor levou para auxiliar a SEDUC durante um ano e meio, mais ou menos. Verdade, porque só eu seria impossível realmente eu trabalhar e atender a demanda. Então foi necessário parar, ver onde eu estava, ver quem me cercava e articular ações. E uma dessas articulações foi com o Acolhedor. Foi um prazer conhecê-la, onde você ajudou muito a educação dentro dessas demandas de ansiedade, depressão, tentativa de suicídio. Então, foi um trabalho importante que hoje a gente vê que está crescendo e tem frutos. Que bom. Não era a nossa meta no momento, mas a gente foi aprendendo, fazendo. E a Cat, ela disse que ela começou no Acolhedor, mas antes do Acolhedor, a Cat já estava rodando por Manaus inteira, procurando alguém para dar suporte na educação, porque ela via que era
impossível. E eu lembro que ela andava era a pé mesmo, ela ia do centro para outro bairro e andava, e a gente falava, meu Deus, que loucura, como é que ela faz tudo isso sozinha? Eu lembrei, Gente, eu lembrei você falando assim, tem uma colega nossa na Valda. Aí eu falo aham. para ela, nosso trabalho é de formiguinha. Ela disse, não, nosso trabalho sim é de formiguinha, mas você é a formiguinha jectalha. Um dia, Porque O todo mundo dia que vai, para, né? A né? gente Porque vai. muitos perguntam, Cat, como é que tu fizeste para atender a demanda? Digo, bom, no começo foi difícil, tive grandes ansiedades, sim, inquietações, Uhum. então eu parei e tive que fazer um plano. um Onde plano eu de estou, ação, um né? plano de ação. Onde eu estou e quem está à minha volta que pode me ajudar. Então, essa Uhum, busca foi é, igreja, faculdades, uhum. colegas que já estão formadas e têm consultório, onde eu fui fazendo essa busca e elas me atenderam, muitas vezes dando um dia de atendimento social. Olha que Então, maravilha, essa né? foi a rede que você Sim, conseguiu Ó, aí que bom firmar. que a Que gente tem bom. essa rede, né? tem que fazer articulação. Sim, Articulação, porque senão o trabalho fica muito pesado e não flui. Uhum. sim. E a Sim, gente sim. acaba adoecendo também, né? Sim, Sem falar que a gente Uhum. acaba adoecendo, porque não é uma demanda leve, né? Quando a gente trabalha dentro da escola, muitas vezes a gente está trabalhando com a demanda de toda a família, a demanda dos servidores, né? Dos colaboradores. Então, é uma demanda muito ampla. E cada um também carrega a sua própria demanda. Por isso que a gente diz, psicólogo, façam terapia. Vamos lidar primeiro com os Uhum. nossos monstrinhos, para que a gente possa lidar com o O outro. outro. Porque muitas vezes nós temos nossas dores e nossos conflitos, a gente não está vendo, a gente não percebe, mas a gente entende que em algum momento a gente vai precisar de ajuda. Peçam ajuda. Não carreguem o peso do mundo sozinhos, a gente não dá conta. Né? E a gente percebeu isso, né, Cat? Eu lembro que você tinha essa preocupação. E eu lembro de um momento em que nós também estávamos ali para auxiliar outras escolas além da CAT, quando as pessoas viram que o acolhedor estava acolhendo as demandas como é que é o nome? Diretoria? Não. é coordenador. Coordenadoria, né? Coordenadoria. Da coordenadoria onde a CAT era responsável, outras coordenadorias nos buscaram. Infelizmente, nós não demos conta de todas, mas foi muito importante esse trabalho de irmos dentro das escolas, falarmos sobre a ansiedade num olhar preventivo. E eu lembro que, dependendo da escola, nós já chegávamos com demandas, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que as demandas vêm sendo pontuadas dentro das escolas? Porque muitas vezes é na escola que a gente São, percebe que são observados, que, né? é, que há um Comportamentos. adoecimento. Por que a escola precisa chamar os pais para dizer, epa, tem alguma coisa aqui? E aí, e o maravilhoso da Cat é que ela não só vê o problema, ela busca apoio, ela busca nas redes, ela busca com os colegas apoio para auxiliar esses alunos. Mas só o apoio desses psicólogos não Não é resolve. A suficiente. gente precisa chegar nas famílias, né? Eu sempre falo das famílias porque é a minha especialidade e a gente precisa olhar para as famílias. A gente trata do aluno, a gente acompanha o aluno, só que ele volta para casa. Ele volta para casa adoecido. É a Uhum. casa adoecida, a família adoecida. E muitas vezes ele volta de novo para a escola com os mesmos ou outros problemas. E é sobre isso que a gente vai falar. Sim, sim. Quais seriam as perguntas, né? Quais seriam. Sim, a gente vai estar aí, né, A gente já está recebendo conversando. perguntas aí no ar? Tem perguntas? Não tem? Vamos, Se você tiver pergunta, manda perguntas, para a pode gente. mandar. Se a gente souber, a gente responde. Uhum. Senão a gente pede ajuda para os universitários. Universitários, Também, que é. nos ajudam muito. Sim, sim, Sim. sim. A gente está conversando aqui sobre ansiedade, né, Cat? Então, a gente viu na mídia que surgiu um episódio, né, que saiu aí na mídia, lá em Recife, né, onde Uhum. 26 alunos vieram passar muito mal, né? Tiveram como se fosse uma ansiedade coletiva. Cat, existe essa ansiedade coletiva? Bom, eu posso falar dentro da minha prática que sim. Primeiro, assim, o que que é ansiedade? A ansiedade é uma condição natural do ser humano, Uhum, onde a gente pode passar diante de uma situação que está fora da rotina.
E se a gente não cuidar, pode virar um transtorno mental, que já é mais complicado e tem um tripé, dentro que eu chamo de FID, né? Que é intensidade, frequência e duração. E aí a busca tem que ser pelo atendimento psicológico. Então, dentro dessa estrada, agora, dia 17 de março, eu sempre faço convite para os parceiros fazerem palestra. Então, eu convidei uma colega, que foi a Kelly Grana, foi fazer uma palestra na escola, e quando ela começou a falar de saúde mental, foi sinalizando vários alunos, foram 23 alunos. E geralmente quando eu convido alguém para estar na escola, a gente está como suporte, porque a gente sabe que vai ter alguém que vai precisar de atendimento. Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer esse tema de uma forma mais ampla. Nesse momento, a gente está apenas fazendo a apresentação do nosso tema, que promete hoje, e vamos chamar os intervalos, e daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais um bloco do Divan Home, aqui na Rádio Cavoc. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Olá, voltamos, Rádio Cavoc. Esse é o seu programa Divan Home. Vamos voltar, né? Nós estávamos falando sobre a escola, sobre a importância do psicólogo na escola, mas antes eu quero lembrar de um psicólogo maravilhoso que está sempre aqui com a gente, mas hoje não pôde vir. Solano, nosso abraço, nosso amor, nossa energia positiva para você. Você vai ficar bem, viu? E se cuida, fica aí tomando aquele chazinho da mamãe, ó. Vai ficar bom rapidinho. E aí a gente volta, né, com essa questão da importância, né, do psicólogo estar ali na escola. Você falou que a Kelly, né? Kelly Grana. E a Kelly Grana é uma pessoa maravilhosa que também está trabalhando com a gente como estagiária, né, no projeto, não mais projeto, na Associação Acolhedor, e foi fazer um trabalho contigo. Conta um pouquinho mais pra gente, como é que foi? A gente sempre faz esse convite para os parceiros. Então, a gente está fazendo uma jornada nas escolas falando sobre saúde mental. E a Kelly foi convidada dia 17 de março. Sim. Então, ela começou a falar sobre saúde mental, sobre as emoções, e, de uma forma assim, em cadeia, os alunos, as alunas, começaram a ter um desconforto. Aí a gente abre um parênteses, depois a gente vai lembrar de falar sobre isso. As alunas, as meninas, a gente vai já voltar para falar sobre isso. Pode continuar, desculpa. E aí, então, eu me retirei, a escola providenciou uma sala climatizada. Eu e a colega Cimei, a psicóloga, começamos a fazer o acolhimento. A gente estava atendendo um aluno, aí foi chegando outro. E vários outros alunos. Quem não passou por isso, né? Então, o primeiro momento do procedimento foi fazer o acolhimento. Eles estavam com sudorese, tremendo, uma tensão muscular, dor de barriga, nervoso, que são os principais sintomas. Então, a gente acolheu dentro desse procedimento. Posteriormente, a gente fez um exercício de respiração. Nesse momento, a gente não fez como a escola lá de Pernambuco, a gente não chamou SAMU. A gente já estava ali, acolhemos os alunos. Quando eles estavam mais calmos, eu falei que eu iria atender. Um por um. Então, esse foi o primeiro procedimento. procedimento que vocês fizeram naquele momento para amenizar, né? De 9 até meio-dia. De 9 a meio-dia você conseguiu atender todos? Eu, a Cimei e a assistente social, a Marla. Eram 2 psicólogas, E uma assistente social. E a Kelly ali ainda ministrando, Ministrando né? a palestra. Enquanto a Kelly ministrava, eu tenho certeza que ela nem imaginava que havia esse surto coletivo. Nós também já passamos por isso em algumas escolas, Em né? algumas escolas, e várias vezes, né? Quando a gente vai para algum evento, alguma ação na escola, então a gente já vivenciou, né? Já presenciou muitos casos. Isso não está distante da Não gente, tá tá, distante. gente? Muitas vezes está acontecendo na escola do nosso filho, a gente nem sabe, mas acontece. E aí, daqui a pouco, a gente vai saber por que acontece e por que as meninas são as mais atingidas. Pode continuar, Cat, desculpa. Então, assim, acontece, mas não é divulgado na mídia, né? Sim. Quando eu soube da notícia de Pernambuco, eu disse, bom, já aconteceu. E a gente contornou a situação. Dentro desse procedimento da escuta, que a gente acolheu sem julgamento. Então, nesse mesmo momento, como a maioria dos alunos, eles
são de menor, né? Então, a gente, nesse mesmo momento, a gente pede o contato da família e, na mesma hora, ligando para a família, dando ciência do acontecido. Embora muitas alunas, elas não querem que a gente fale o íntimo dela. Então, a gente acalma. Eu não vou falar os detalhes, mas o seu responsável precisa estar ciente. Você precisa do acompanhamento. Ou seja, a gente faz um atendimento orientação psicossocial no mesmo momento para a família no celular. E, num terceiro momento, a gente pede uma reunião com os pais. Com os pais para orientar, pergunta se essa família tem plano de saúde, oferece a clínica das colegas um dia social e também o acolhedor, que sempre é caminho. Então, há possibilidades. Aí, geralmente, as famílias têm família que é separada, a mãe que é a provedora, diz que não tem tempo. Então, assim, há um trabalho de conscientização. Pego o número, geralmente, quando eu encaminho para o acolhedor, na sexta-feira eu retorno, dou ciência, mãe, não esqueça, o encaminhamento amanhã. Então, assim, há uma insistência a importância A esse cuidado, a né? esse cuidado. E além disso, o que ela faz também? Ela entra em contato com a gente e pergunta: o aluno foi? Né? Olha esse cuidado que a Cat Isso tem. é muito importante. O aluno foi, os pais estavam juntos, eles estavam acompanhando. Gente, vocês não sabem o quanto é importante esse acolhimento. Quando ela fala que ela traz o acolhimento, quando ela diz que o acolhimento é algo muito importante, é muito importante. Acolher é o ponto principal para que a gente evite a ansiedade. E esse acolhimento da Cat, ele precisa ser continuado. Quando a Cat ou o psicólogo acolhe, esse acolhimento precisa ser continuado, né? A família precisa continuar esse acolhimento. Não vir de novo, né, com os estigmas. Isso é mimimi, isso é frescura. E isso não cura, isso não trata, isso piora. Tá? Nós precisamos ter um olhar de compreender, porque às vezes a nossa ignorância faz com que a gente olhe para a coisa e diga: ah, isso é frescura. Mas não é. A gente só precisa ler um pouquinho mais sobre, a gente precisa estudar um pouquinho mais sobre, porque, como a gente volta a dizer, os nossos problemas, as nossas psicopatologias, elas não são visíveis. E por não serem visíveis, as pessoas não veem e acham que não acontece. Mas acontece, né, Cat? Não sangra de imediato, né? Não sangra, ninguém vê. Isso. Por isso que muitas vezes a família não procura. Então, a gente tenta fazer a psicoeducação, falando da importância de cuidar da saúde mental, principalmente pós-pandemia. O que eu vejo que acontece muito também com essas famílias é, às vezes, você encaminha o aluno, a família também vai lá, acompanha, mas eu percebo que muitas vezes a família não quer dar continuidade nesse atendimento. Né? E a Cat pergunta às vezes: o aluno continuou, né? Porque o caso desse aluno eu percebo que é grave, precisava continuar, mas o aluno não continua. E a psicologia, ela tem um diferencial. Nós não podemos estar ligando e insistindo para a pessoa ir. Psicologia, ela acontece quando o paciente quer, quando ele deseja, ele precisa buscar. E muitas vezes ele não deseja. E outra coisa, muitas vezes a família não quer tocar naquele assunto, a família não quer que se exponha os motivos para que porque aquela pessoa tem ansiedade. Como fazer? Como é que a escola age nesse momento? Os pais não querem, os pais se afastam. Qual é o próximo passo? O que deveria ser feito? Bom, a gente faz assim através da informação. Muitas vezes com reunião com os pais e atendimento individual, mostrando o quanto é importante e dentro da nossa experiência, uma ansiedade não cuidada pode levar a uma tentativa de suicídio e ao próprio suicídio. Então, eu mostro através de dados, porque a gente vai, e também já foi enterro de alunos que cometeram suicídio por falta de acompanhamento, de atenção e Falta de conhecimento. de conhecimento também. Então, dentro dessa oportunidade de falar com a mãe, eu uso todos os meus recursos. E usa Mãe, mesmo, a gente E usa sabe. mesmo. precisa. E muitas vezes eu estou de manhã, de tarde, à noite, eu percebi nessa caminhada o quanto o turno assim, o noturno é carente dessa atenção. Foi nesse turno que eu mais encontrei meninas que têm um nível de ansiedade assim exacerbado por questões assim de abuso, de estupro. E isso precisa ser abafado,
né? Infelizmente, por que que eu falei meninas? Vamos colocar esse parênteses aqui. Porque as meninas são as mais afetadas? Por que as meninas? Porque muitas vezes, quando tem o tema, quando se fala sobre o Setembro Amarelo, sobre ansiedade, sobre depressão, automaticamente são os gatilhos, né? Os gatilhos que a gente já falou em outros momentos. Gatilho, aquele start, né? Poxa, estão falando sobre isso, Acendeu a automaticamente luzinha, né? acende uma luz. Eu lembro de alguma coisa que aconteceu comigo e quero guardar, preciso sufocar isso não pode aparecer. E quanto mais o organismo se esforça para guardar, mais algo lá no inconsciente acontece para que isso venha à tona, para que seja ajudado, para que essa pessoa seja ajudada. E muitas vezes não é. E aí vem um surto. Aí vem esse sentimento de desespero, eu não consigo lidar, e aí o corpo explode, o corpo coloca isso para fora de alguma Porque o forma. corpo acaba falando, né? Então, corpo quanto fala. mais eu vou guardando, mais o corpo vai falando. E aí, como é que o corpo fala? A pessoa vai suar, vai tremer, vai ficar gelado, o estômago vai doer, sensação de desmaios, alguns desmaiam. Eu também trabalho numa escola, embora seja uma escola profissionalizante, e isso acontece quase sempre. Em dias de prova, em dias de apresentação de trabalho, ou quando acontece uma temática, uma palestra, algumas pessoas passam mal. Eu já tive até 8 pessoas ao mesmo tempo dentro do meu consultório, porque a escola estava falando sobre uma temática e elas passaram mal, E isso meninas. acende um alerta, né? Para o Acende um cuidado alerta. com a saúde mental. Então, aí os pais, né, que estão ouvindo, tenham mais esse olhar de cuidado, né? Observe seus filhos, Eles dão sinais. acompanhem, eles dão sinais, e sinais nítidos, né? Não é aqueles sinais que são muito obscuros. Eles sinalizam de alguma forma, porque eles gritam ali, né? Muitas das Adoecem, vezes, né? Muitas vezes adoecem. tem febre no horário da aula, às vezes dizem que não estão em condições de ir para a aula, e os pais, né, continuam ali a insistir, sem um tratamento, sem um acolhimento. Isso acontece também? Você já percebeu isso acontecendo? Muito, assim, são casos assim, traumas que esses jovens passaram por situações na infância que eu vejo de abuso. Então, muitas vezes, eles querem poupar até a família, não contam para os pais, mas carregam esse trauma assim por vários anos. Vários anos, até a idade adulta, muitas vezes. Eu conheço pessoas, né, que já estão na idade adulta, agora que resolveram tratar de algumas demandas que são lá da infância. Mas tem gente também que não lembra. Tem gente que apaga a infância, não lembra. Não lembra E de nada. quando eu não lembro, meu inconsciente entendeu que tem coisas que precisam ficar guardadas. Então, eu não vou guardar só alguns episódios. Às vezes, é necessário apagar a infância inteira, porque toda a infância me lembra algum tipo de abuso, algum tipo de violência. E quando isso acontece, as pessoas geralmente acham que precisa esconder. Elas precisam tratar daquilo sozinhas, mas não dá para tratar sozinho. Né? Tem que pedir ajuda. A gente não consegue guardar. Não consegue de jeito nenhum. Porque o corpo vai mostrar. Os adoecimentos, eles vão surgir. E as coisas vão ficar mais notórias. Quando o adolescente diz que aquilo não pode ser contado, a mãe não pode saber. A gente sabe do sigilo da psicologia, mas a gente sabe também que a psicologia pode quebrar o sigilo e precisa também falar com o acolhido sobre essa quebra de sigilo quando há menções de violência, né? Como é que é feito esse trabalho nas escolas? A gente tem esse primeiro momento de acolhimento. Eu falo que é preciso a família estar ciente. Eles pedem, não, pelo amor de Deus, não fale. Eu digo assim, a princípio eu posso até não falar. Eu vou te encaminhar, eu preciso que a família esteja presente, ela vai levar você para a terapia, você vai se fortalecer e no momento que estiver pronto dentro desse processo, você precisa falar para o responsável. Porque se eu for falar na hora para a mãe o que ela me confiou, ela pode dizer que é mentira, embora não querer tratamento. Sim. Então, assim, cada caso é um caso, é uma situação delicada e a gente tenta trazê-las para a nossa confiança e para a terapia. Maravilha. Mas no momento certo, no tempo da pessoa, ela vai ficar forte para... Aí a gente percebe o quão importante é a terapia, né? Sim.
até para a família inteira ali, a importância do diálogo, né? Então, a gente percebe que a terapia, ela é fundamental nesses casos. Mas muitas das vezes os pais, eles correm, né? E como o adolescente, como tu falou, né, Cat? O adolescente, ele não quer jamais que o pai saiba, a Sim, mãe, então sim. ele se esconde. E aí a doença, né, vai só aumentando com o passar do tempo, dos anos, e aí chega um dia que explode. E aí a gente vê inúmeros casos, né, nas escolas, em outros lugares, Em né, outros empresas, em ambientes. outros ambientes, Uhum. até em igrejas também. Durante a pandemia, dentro da estatística, parece assim que diminuiu o índice de abuso, mas Uhum. isso foi camuflado, é porque eles estavam Eles estavam dentro de isolados. casa. Não, Isolados, não né? tinha quem Isso. olhasse para poder dizer que aquilo estava evidente. Acontecendo. E Uhum. porque a maioria das notificações acontece onde? Na escola, na igreja, na creche. Uhum. Então, com a volta das aulas, surgiram muitos casos. Parece assim que eles estavam presos e quando voltaram, desabaram. Foi Sim, a sim. situação que eu acredito que aconteceu na escola Na escola, também né? de Pernambuco. E Uhum. eu já vi também em outras escolas aqui em Manaus. Já ouvi psicólogos relatarem isso, que aconteceu na sua escola, casos também logo após a pandemia. E aí o que se percebeu? Ah, eles estavam com medo de voltar à aula. Só que quando os psicólogos sentam e vão conversar com esses alunos, não era bem isso, né? Então a gente sempre diz que tem ali o conteúdo latente, né, Uhum. que está ali preso e tem Pontual, né? pontual e que tem aquele que é Manifesta, manifesto, né? aquele que eu falo. Eu trago um motivo manifesto, eu falo sobre algo mais ou menos aparente, eu mascaro a realidade, mas no fundo tem ali aquele conteúdo latente ali pulsando. Em algum momento ele vai sair, ele vai ser apresentado. Uhum. Chegaram novas perguntas para gente, Vamos, vamos, vamos. Né? Nenhuma? mas Nenhuma nós perguntinha? temos perguntas, Ah, outras sim, sim, perguntas, temos. talvez, né? É. Bom, dentro desse contexto, né, a gente já falou um pouco sobre a questão do acolhimento, sobre os primeiros procedimentos que são realizados, né, por vocês, profissionais da educação. A gente falou sobre acolhimento, né, um deles ali. Depois a orientação, né, a psicoeducação, chama os pais, conversa, orienta, entra em contato, encaminha, né? Qual a importância da família nesse processo, né? A gente percebe que a família, ela tem muita importância dentro desse âmbito, né, de acompanhamento. A família é Fala uma um pouquinho pra peça, gente. a Uhum, família é uma peça principal, porque o aluno é de menor e muitas vezes está precisando dessa assistência. Se não tiver uma âncora, o apoio que é a família, é difícil ele fluir, de fazer uma busca, de ir atrás de terapia, de uma assistência. uhum, Então a gente tem que trazer a família para perto da escola, fazer essa parceria aí e fazer a psicoeducação, como eu falei, fazer entender que aquele adolescente está numa fase que nós já passamos. E a gente sabe que nem tudo adolescente fala para pai e mãe. Então, dentro do seu tempo, a gente orienta e muitas vezes a gente até encaminha os pais. Isso que eu ia te perguntar agora, porque eu sei, na realidade que eu acompanho, chega ali o filho adoecido, a gente faz o acompanhamento, a gente chama os pais para uma anamnese, mas aí o que que acontece? A gente percebe que essa família, esses pais também estão adoecidos. Opa, e o que que a gente faz nesse momento? Né, os pais estão adoecidos, os pais. Eu sempre digo que, na maioria dos casos que eu atendo, a criança ou adolescente só é o núcleo de toda a família, o depositário de vários problemas, e ali ele vai apresentar esses problemas. Mas o que subjaz a esses problemas? O que está por trás? Né? O que que esses alunos estão escondendo, estão guardando muitas vezes? Eu não posso falar, eu tenho que me calar. Mas às vezes é um problema que é familiar. E quando a família está adoecida, essa família ela busca por atendimento, ela vai em busca, ela dá prosseguimento no atendimento, ela acredita na psicologia? Algumas famílias sim, porque a gente ainda tem ainda aquele pensamento da sociedade que o psicólogo é só para doido. uhum, Então a gente tenta passar que a gente trabalha também de uma maneira preventiva, igual como você vai ao médico, vai fazer um check-up. Então, mãe,
é bom você também cuidar da saúde mental. A gente orienta, encaminha e fala da importância. E trabalha de uma forma preventiva, interventiva e também na promoção da saúde mental. Vamos voltar daqui a pouquinho para falar sobre essa promoção da saúde, como é que a gente promove essa saúde mental, como a gente traz a família de volta para uma realidade depois de tanto sofrimento, depois de tantas calamidades. Daqui a pouquinho a gente volta. Essa é a Rádio Cavoc, programa de Van Home. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Olá, bem-vindo de volta. Esse é o nosso último bloco. Esse é o programa de Van Home na Rádio Cavoc. Estamos aqui falando de promoção de saúde, mas antes a gente vai apresentar aqui o nosso maravilhoso Igor, que veio aqui para finalizar o programa com a gente. Seja bem-vindo, Igor. Bem-vindo, Igor. Gratidão, meninas. Obrigado, é uma satisfação estar aqui. A todos que estão nos ouvindo também e todos que estão conosco aqui no estúdio. E para mim é uma satisfação poder estar junto de vocês mais uma vez, que a gente já tem alguns encontros, já fazemos parte de algumas intervenções e O acolhedor. o acolhedor, exato. E agora aqui pela primeira vez no Divan Home. Home. Seja Eu bem-vindo. ainda preciso pegar esse home. A Marli Home. fala de uma forma tão Natural. natural já. E a gente estava falando de promoção de saúde um pouquinho antes de você chegar. Uhum. E a Cat vai finalizar esse olhar dela sobre a promoção de saúde. Depois você pontua também o seu olhar sobre a promoção da saúde dentro das escolas, né? No âmbito escolar, no âmbito educacional. Perfeito. Então, dentro da visão assim da sociedade, muitos pensam que a psicologia é para louco. E não é. A gente trabalha também de forma preventiva, na intervenção e na promoção da saúde. E onde é que eu me ancoro? Eu me ancoro na Organização Mundial da Saúde, que tem 7 princípios desde 1998. Então, como é que eu faço, como é que eu ajo para lidar com tudo isso? Através da intersetorialidade, né? Muitas vezes eu vou em busca da Secretaria de Saúde, em busca dos parceiros, eu faço ações multi-estratégicas. Acontece algo na escola, não trabalha só o aluno, a gente trabalha o aluno com a escuta, trabalha com a sala, trabalha com os professores e com a família. Outra ação é o empoderamento. É preciso. Maravilha, hein? Nossa. Empodera por quê? Aproveitando o espaço da escola, um espaço assim privilegiado onde esse jovem passa a maioria do tempo da vida dele. Então ele está numa fase ainda de desenvolvimento, uma fase assim ainda de adaptação. Então é possível aproveitar ele nesse momento e trazer Que ele está totalmente ativo, isso, né? trabalhar as políticas públicas. Perfeito, Então perfeito. é uma parceria escola, família e a rede. Você é uma articuladora, né? Sim, eu acredito que você falou bem. Eu acredito que a minha missão aqui na Terra é fazer essa articulação. articulação esse em prol link, da né? vida. Ela Por faz quê? essa ligação de verdade. Sabe por quê? Porque eu me vejo assim, o meu trabalho foi além do muro das escolas. E Quer dizer, precisa, né? eu fui em busca de você, do acolhedor. Muitas vezes estou ali na ponte fazendo plantão do projeto Amigos da Amigos Ponte da Ponte. Vida. Eu trabalho fazendo articulação, onde o Igor já me ajudou, Exato. o Nel Rodrigues, a Trícia Vilar, quem mais? A Josi Carla da Encarnação, a Viviane Moita, a Elaine. Então, assim, eu sei que eu não vou carregar o mundo na costa, mas eu faço parcerias e quem ganha é a sociedade, é o aluno. Enquanto tudo isso está acontecendo, ninguém está sabendo, né? Ninguém está sabendo Sim, que sim. o mundo E ela está tá pegando correndo. fogo e a Cat está correndo. Por isso Articulando. Jiquitaia, né? Jiquitaia. Jiquitaia É a grande. formiga Jiquitaia. Igor, fala pra gente a sua visão dentro dessa questão da promoção da saúde no âmbito educacional e como é que você já nos auxiliou também, né? Dentro de algumas ações do acolhedor. Tá ok. Falo sim. Eu acredito muito no poder da escola, porque como a Cat bem colocou aqui, é onde o adolescente ou a criança vai passar uma boa parte do tempo. Todos nós que já passamos pela escola, nós tivemos colegas, amigos, professores até que se importaram e viraram amigos, enfim, toda uma questão ali que fez com que nós pudéssemos desenvolver laços afetivos. Né? E quando a gente fala em situação de ansiedade, de uma forma bem mais simples para a gente, né, encaixar,
não somente excessos, né? Mas também excesso de preocupação, excesso de medo. Sim. E aí, se eu tô com medo de algo que aconteceu na minha casa, ou preocupado com alguma coisa que aconteceu na minha casa, se eu tenho comida, se eu não vou ter comida, se meu pai e minha mãe brigaram, meu tio, minha tia, meu avô, quem cuida de mim, eu vou me ancorar aonde? Aonde que eu vou receber um abraço, ou aonde que eu vou ter que me apoiar? É no meu segundo lar, que Sim. geralmente é o quê? A A escola. escola. Né? Então, eu acredito que é um trabalho fundamental que precisa ter nas escolas, até porque ali é onde a criança vai se amparar, ali é onde o adolescente vai estar amparado. Então, o trabalho como uma articuladora, como a Cat, Aham. né, Maravilhosa. 24 horas no 4 horas ar. articulando. precisa. A cabeça E dela também- não para. Não para, né? É fato. Muita ansiedade. Muitas Mas é uma ansiedade articulações. boa, né, Sim, Cat? uma ansiedade A ansiedade boa, da Cat é aquela ansiedade boa que faz o movimento, que faz com que a coisa aconteça. Ela pensa nas articulações, ela liga, ela conversa, ela fala sobre e as coisas acontecem, Sim, né? sim. Uso a nosso favor, né? Usa Isso, ao é. favor. Sim. Quando a gente fala de ansiedade, todos nós temos, né, a ansiedade. Sim, O que sim. acontece é que quando ela passa do nosso controle, Uhum. aí como é que eu sei que ela passa do controle? É quando eu já não estou conseguindo mais estudar, Não tenho vida social. sim. não tenho mais uma vida social. Quando eu saio de casa, indo para a escola, é para eu resolver a equação de primeiro Eu sempre grau. falo que é quando aparece aquele. A gente percebe o sentimento de evitação, né? Quando eu começo a evitar certos determinados locais. Até a própria né? família, né? Eu A quero ficar no quarto, família. Sim. quero Então, ficar ali quando esse trancado. sentimento de Aham. evitação ele vem, aí você já tem que acender a luzinha que tem alguma coisa acontecendo. Sim. Até na escola. Ou o outro precisa acender, É, porque às vezes eu não sim. me percebo. Eu né? não me percebo. Sim, Então, essa situação de eu chegar na escola para apresentar um trabalho e eu não conseguir falar, né? Então, aí já tem um sentimento de evitação. Ou então não ir para a escola. Aham. Ficar aqui Dia em casa Dia de mesmo. trabalho, opa, não, Opa, não vou. não dá para ir para a escola. Sim, E sim. você trabalhou com a Oh. gente num evento, né? Como é que foi a sua Sim. experiência? Sim. A gente falou de surto coletivo Sim. ainda agora. Uhum, Meio que sim. aconteceu isso no dia que nós estávamos lá naquela escola. Fala um Aconteceu. pouquinho da sua experiência pra Então, gente. terminando a programação que nós estávamos fazendo e estava ainda acertando alguns outros parâmetros de uma pontos, outra né? situação, alguns pontos com a Nilma. E aí nós recebemos um chamado ali imediato para atender uma situação de uma adolescente que estava tendo uma possível crise. Eu vou falar possível porque Sim, sim. a delicadeza, né, no que falar. E aí, enquanto estava ali acolhendo, contornando a situação, digamos assim, aí esperando o tempo da pessoa, enfim, prestando todo esse primeiro socorro, né, numa situação para ansiedade, querendo respirar, pá! Outra situação, outra alguém situação. bate no meu ombro e começa a me puxar assim e dizer, ei, 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 a menina ali tá trancada no banheiro, a menina tá trancada no banheiro. Falei, alguém já entrou lá para ver? Não, ninguém tem coragem de ir lá. Porque também causa o medo. Sim, sim. Também Não, causa. eu não sei o que fazer também, né? E aí eu Às prefiro vezes- não ir para não O piorar que a encontrar situação. lá, né? O que eu poderia E- encontrar no e banheiro. que eu vou concomitante a isso, eu e a Nilma já estávamos Sim. fazendo também alguns atendimentos nesse mesmo momento, né? Uhum, Então, assim, a sim. escola estava ali. Coletivo, né? Uma Aham. situação coletiva, né? E aí, algumas pessoas vão dizer, vocês ficam falando de ansiedade, então é por isso que causa esse surto coletivo, ou fica generalizado. Obrigado. Mas não, é questão de conscientização. Quantas e quantas pessoas não têm a situação, não tem, digamos, o suor excessivo, aquele medo, taquicardia, e fica sem resposta. Quando nós trazemos momentos como esse que nós estamos tendo, todo esse trabalho feito com esse programa, olha a conscientização, eleva o nível de consciência da pessoa, ela começa a se entender. Uhum. E uma vez que eu entendo o que está acontecendo, o meu medo ele pode o quê? Diminuir, né? Diminuir. Diminui. Logo, E eu o medo consigo buscar diminuindo. ajuda também, né? Exato, exato. Então, trazer consciência em espaços como esses, em escolas, ajudaria muito. Ajudaria não, né? Pode ajudar, é para ajudar. Tem É pra ter ajudado. questões. Tem ajudado. Tem ajudado. Perfeito, tem ajudado. Tem ajudado. E A Cat está muito. aqui, né? Uma pessoa de posicionamento Aham. perante, né? Uma liderança perante esse enfrentamento, perante toda essa defesa, trazendo essa conscientização. Então, Cat, também parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Cat, temos uma última pergunta. Sim. É como Nossa rainha da a escola. nossa rainha da escola aí.
Como vocês estão lidando, né, com essa tremenda demanda que vem surgindo e cada ano que passa vai se potencializando mais ainda? Ademais também a questão da pandemia, né? Então a gente vivenciou aí um período intenso. Como é que vocês estão lidando com essa grande demanda? Eu sei que tu já falou um pouquinho, Como é que você né, está das lidando? E outra coisa possibilidades. que eu acho importante falar. Isso. A escola precisa de ajuda? Precisa de algo mais no seu olhar? O que seria? Precisa e muito. Eu não sou só de assim reclamar, né? Eu faço minhas A críticas, gente sabe disso. mas críticas. mas eu trabalho e articulo. Então, assim, a escola está precisando muito. Então, eu tô em todo lugar que eu vou, eu bato na tecla da Lei 13.935, que fala que tem que ter um psicólogo e um assistente social em cada escola. E tem? Nós somos 8 para 7 sedes, né? Para 7 núcleos núcleos. coordenadorias. Quantas escolas? 250 escolas. 7 pessoas para 250 escolas. Não tem como Aproximadamente. abarcar 7 uma... pessoas para 250 escolas. E Não são pessoas. dentro de cada escola, quantas pessoas, né? Nossa. Fora os servidores. Até porque quando a gente fala assim do âmbito escolar, não é só estudantes, Uhum. tem professores, tem colaboradores, tem toda uma equipe ali dentro, né? Sim, sim. Todo mundo precisando. Todo mundo Tem a precisa. família desses alunos. Exato. Que vem muitas vezes, vem também para o atendimento, Perfeito. precisam estar no atendimento. Precisam estar. Então, quais seriam as soluções para a gente poder já ir para as nossas considerações finais? Qual seria aí o seu olhar, né, nessa questão? Porque a gente tem muito o que falar sobre isso, né? Eu acredito que essa nossa fala, ela abre espaço para que a gente entenda o quanto é importante, não é só blá, 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 o quanto é importante nós olharmos para a saúde mental. O quanto é importante. Fala sobre isso, Cat, para a gente. Eu vejo assim, a pandemia, ela veio assim escancarar um problema da saúde mental que já estava em 2 décadas. Então, assim, eu acredito que esse é o momento de passar realmente informação, porque através da informação há o quê? A prevenção e o tratamento. É preciso conscientizar, abrir mais vagas, tanto na educação como na saúde. No caso, a saúde, com a pandemia, eu sei que abriram algumas vagas de Sim, contrato sim, dentro da Sim, saúde. sim, imediato, né? Mas nós Imediato. precisamos de concurso e que a lei seja efetivada. É preciso, sim, um psicólogo e assistente social em cada escola, para que atenda essa demanda e a gente possa trabalhar de uma forma preventiva. A gente trabalha os 3 níveis, né? A prevenção, a intervenção e a promoção. Mas, a priori, é mais a intervenção, como se fosse bombeiro. Apagando fogo. A gente faz um lembrando planejamento E lembrando para uma que escola lembrando que só um ainda assim vai ficar É, pesado. ela tá falando, Sim. ela tá falando aí só um. Eu tô aqui pensando, meu Deus, só um Só um. não dá conta, mas tudo bem. Mas pelo Já menos estaria bom, já dá para dar uma uma respirada. conscientização já vai Porque ajustando. isso, eu trabalho em uma escola, né? A gente tem ali mais ou menos 1.000 alunos ali para estarmos olhando, e eu não sou sozinha, sou eu, né? Depois veio mais uma psicóloga para poder me auxiliar, e aí a gente está lá com mais de 12 estagiários, Olha só, né? toda uma Um equipe. estagiário em cada turma, levando ali a temática da educação emocional, da orientação profissional, de acolher dentro das relações, como é que eu posso estar me relacionando melhor com o outro na oratória, porque esses jovens logo vão para o mercado de trabalho e não passam nas entrevistas, né? O quanto é importante, né? Dou graças a Deus, né? O local que eu estou trabalhando hoje, um beijão aí para o Menor Dom Bosco, que tem esse olhar para a escola, que tem esse olhar para o adolescente, que levou lá muitos psicólogos para dentro da escola para auxiliarem nesse processo de profissional, né? Do profissionalismo dessas pessoas que precisam estarem preparadas para o âmbito de trabalho. A gente precisa olhar para isso, né? Ainda bem que existem instituições que já olham para isso, mas existem instituições que acham que é gastar dinheiro, né? Aquilo que eu não estou vendo não está acontecendo. Mas será que vai precisar ficar tão evidente o tempo todo O para que que as será coisas... que precisa acontecer, né? O que será que Será precisa que vai acontecer? precisar O que você acha que precisa acontecer, Igor? Eu Não, nem falo, né? Fala na prevenção que é melhor. Fala na prevenção que é melhor. Não, eu acredito que, como eu coloquei aqui, a criação de espaços como esses
certo? E colocar mesmo a conscientização. Quando a gente fala assim, tipo, tem que conscientizar isso, aquilo, eu vou puxar também um pouquinho a orelha da nossa categoria, posso? Sim, claro, Pode, à deve. vontade. Nós, enquanto deve. psicólogos, nós podemos criar espaços. E como que você cria um espaço, Igor? Se eu não tenho uma escola, se eu estou desempregado, ou se eu não tenho... A gente Seu sabe telefone. como... Sim. Olha teu telefone. Sim, sim. Faz um vídeo. Mas eu não sei fazer vídeo, eu tenho vergonha. Tudo bem, eu te respeito. Pega uma foto e cria um textinho. Sim. Se você não Fala sabe- sobre, né? Fala E sobre. alcança muitas outras Porque Pra você pessoas. detém o alcançar. conhecimento, Uhum. você detém o conhecimento, Exato. então é nosso papel, eu sempre digo isso. Sim. Nós, é nosso papel. Porque todo mundo é ignorante na fala da psicologia, mas nós somos culpados. Porque se nós já sabemos, por que a gente não fala? Por que a gente não leva? Que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Sim, exato. Leva isso para outras instâncias, né? Traz para outros momentos. E eu acredito que é essa fala que a gente precisa ter. Eu acredito que a gente está cumprindo o nosso Essa papel. fala, esse diálogo, né, de Isso. trazer informações. E a gente pode fechar o nosso bloco, infelizmente, as nossas considerações Ah. finais. E aí a gente vai ficar. Hoje o Solano não está, né? Fica aqui nosso coraçãozinho para ele. Mas o Igor também vai dedilhar aqui para a gente uma canção e a gente vai dedicar para você, Solano, e para todo mundo que trabalha pela educação, para a Cat, nossa maravilhosa, que vem sempre, todos os dias, 24 horas, apoiando a educação, a questão da saúde mental, que a gente precisa realmente falar sobre. A gente precisa falar sobre isso, né, Nilma? Sim, Suas considerações. Quero agradecer por esse espaço, né, de escuta e acolhimento, agradecer a presença da nossa âncora aqui, da nossa querida Cat, do Obrigada. nosso querido psicólogo Igor, que Obrigada, trouxe aí. Nilma. Obrigada, Nilma. Obrigada, parceira. Né? Então, muito obrigada por esse espaço de diálogo. Tenho certeza que a gente alcançou muitos aí. Suas considerações, Cat, para a gente finalizar. Quero agradecer, é uma honra estar aqui. Eu queria falar algo que eu tinha esquecido. Fala. Seria falar. bom que no currículo escolar tivesse uma disciplina para falar sobre as emoções. Sim. Maravilha. Inteligência emocional do Daniel Goleman tem um programa que já acontece nos países de primeiro mundo, onde se fala da emoção, do social e da Sim. educação. É porque isso a gente não Trabalhando- aprende, né, na escola, falar sobre emoções. Mas poderia Mas ser só- Mas ensinado. poderia ser É ensinado. por isso que eu parabenizo a instituição que eu trabalho, porque a gente fala sobre isso. Legal. Os alunos estão sendo acolhidos nesse momento. Igor, suas considerações finais. E a gente vai deixar você terminar com voz e música. Que legal, hein? Olha a Olha a responsabilidade. responsabilidade, né? Eu acredito, pegando esse gancho da Cat, que é muito importante a gente se permitir. Se permitir o quê? Se permitir se conhecer. Uhum. Entender o que acontece contigo, como é que tu funciona. Às vezes a gente vai pra... Digamos, você tem um celular, você sabe mexer, uma criança já sabe mexer no celular. Será que ela sabe mexer com ela? Será que ela sabe como que ela funciona? Uhum. A gente sabe como funciona um carro, a gente sabe como funciona algum objeto que tá na tua casa, um liquidificador, um fogão, isso, aquilo. E você, como você funciona? Sim, gostei da Ah, pergunta. gostei. Como vai você? Como vai você? né? Quem é você? É preciso saber Quem é viver, você? né? E aí a gente pega essa questão de que é preciso você saber viver, é preciso você saber de você, como vai você, o que está acontecendo contigo, quais são as tuas emoções, no que tu mais gosta, no que tu mais tu apoia. É isso, gente. Até mais. Essa é a Rádio Cavoc, programa de Van Home. Gratidão. Obrigada. Obrigada, Igor. Quem espera Obrigada, que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco, ou morrer na solidão. É preciso É preciso ter coragem. para mais tarde não sofrer. É o quê? É preciso saber viver. É Preciso saber viver. É Preciso saber viver. É preciso saber viver. Agora vai. Saber viver. É isso. Show? Obrigada. Obrigado também. Garotos. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!